O livro renovou os vampiros para os anos 70. O filme trouxe dois grandes ícones do cinema nos anos 90. E a série? Será que Entrevista com o Vampiro tem algo a oferecer na TV? Olá, eu sou o Alexandre e esse é o canal do Cine Alerta. Antes de qualquer coisa, esse vídeo não tem spoilers de Entrevista com o Vampiro, então se você ainda não assistiu ao início da série, pode conferir o vídeo aqui tranquilamente. Escrito nos anos 70 por Anne Rice, Entrevista com o Vampiro foi um grande sucesso literário que deu início às Crônicas Vampirescas, uma série de outros livros também, que perdurou aí por quase 40 anos. Adaptado em 1994 pelo Neil Jordan, tendo Brad Pitt e Tom Cruise como protagonistas, o filme levou multidões para o cinema e ainda garantiu uma sobrevida ainda maior para os livros, que ganharam, com o filme, novos fãs. Agora, chegou a hora da TV ter sua própria versão de Entrevista com o Vampiro, numa série que estreou nesse fim de semana na AMC, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ela ainda não tem previsão de chegada, então se você se interessar, quiser assistir a série, já sabe o que tem que fazer, Comprar uma passagem e todo fim de semana lá para os Estados Unidos assistir Entrevista com o Vampiro, se é que você me entende. O AMC é a mesma emissora de Breaking Bad, Better Call Saul, Walking Dead e várias outras séries de sucesso, grande sucesso, sucesso moderado, mas quase todas grandes sucessos de crítica. Desenvolvida por Rolling Jones, a série teve inclusive o aval da própria Anne Rice, que acompanhou bastante o processo de desenvolvimento e teve presente ali em boa parte das decisões criativas até o falecimento dela, em dezembro de 2021, há pouco tempo. E olha, cá entre nós, uma pena ela não ter conseguido conferir o resultado nessa série, porque eu tenho certeza que ela teria gostado bastante do que acontece aqui. Porque se esses dois primeiros episódios divulgados são o indicativo de algo, é que essa série tem tudo para trazer um fôlego novo, ou será que eu deveria dizer um sangue novo, para as histórias de vampiro na TV. Com uma atmosfera sombria e uma abordagem extremamente madura do material original, sem desrespeitar em nada o espírito do livro, o espírito do texto da Anne Rice, o grande destaque, na verdade, vai para como a série traz uma atualização, conferindo um novo contexto e significado para diversos temas abordados pela trama. Os dois primeiros episódios têm a direção do Alan Taylor, que é um diretor que comandou vários momentos memoráveis de Game of Thrones, mas não se deu muito bem no cinema. Afinal de contas, logo depois de fazer Game of Thrones, ele foi convidado a fazer Thor, O Mundo Sombrio, e também fez o Exterminador do Futuro Gênesis. Duas pérolas do cinema moderno, Enfim, mas de TV ele entende e manda muito bem aqui nesse começo de Entrevista com o Vampiro. O piloto, logo de cara, já me surpreendeu bastante, porque ele decide fazer uma coisa com a história que eu, com certeza, não estava esperando. Eu acho que muitos fãs também não estavam. Ele brinca com a ideia de que a entrevista com o vampiro do livro já aconteceu. E aconteceu exatamente como ocorre no livro, lá nos anos 70, com o jornalista jovem, inexperiente, sendo convocado ou encontrado por Louis, o vampiro principal aqui da trama, e convidado a ser o entrevistador desse vampiro que contou lá, ou começou a contar um pouco da história da sua vida, até ele ter um rompante de agressividade e atacar o próprio jornalista. Então a série começa com esse jornalista, que é o Daniel Molloy, aqui interpretado pelo Eric Bogosian, anos depois, muito mais velho, muito mais experiente, mas com um problema de saúde ali, um problema bem complicado de saúde. Ele é contatado pelo Louis novamente e aceita o desafio de entrevistar o vampiro de novo, para ouvir agora, sob um novo prisma, a história da sua vida. É uma ideia bastante original que surge também como um certo afago aos fãs, Quem já leu o livro, quem já assistiu ao filme mesmo, vai identificar tudo isso e ao mesmo tempo vai ficar com aquela sensação de que agora, no tempo presente da história, qualquer coisa pode acontecer. E a série vai, de fato, incluir algo novo em toda essa mitologia aí. Quem lê os livros, inclusive, vai ficar bastante surpreso com uma referência até ao ferimento do jornalista no livro, que ocorre lá no fim do livro. Quem ainda não leu o livro, corre para ler, que eu acho que vocês não vão se arrepender, não. E essa ideia de trazer o Daniel, o jornalista, numa idade mais avançada, com maior experiência em sua área, não é meramente um cosmético do roteiro, não. Ela tem função na trama, e isso fica muito claro no segundo episódio. Em determinado momento, o jornalista começa a fazer perguntas muito mais interessantes ao Louis
do que ele faria lá atrás, né, quando era só um jornalista no começo de carreira. Aqui, já bastante experiente, bastante vivido, ele tem uma bagagem muito maior para indagar ao Louis sobre certos temas e confrontar o vampiro de forma mais ácida. E a série usa isso como um excelente ponto de partida para ressignificar alguns dos temas que estão presentes no livro, dando uma visão mais contemporânea a diversas questões, principalmente aquelas envolvendo sexualidade e agora, como a série coloca, o racismo também. Falando em novos contextos, né, novos significados, a série brilha ao ter escalado o Jacob Anderson como Louis, alterando as origens do personagem em relação ao original, mas tratando tudo de forma relevante para a trama e para os simbolismos que sempre estiveram presentes por ali. Ter o Louis como um negro na Nova Orleans do início do século XX, ali nos anos de 1910, tentando prosperar em meio a negócios comandados por aristocracia branca, dá abertura para a inclusão de mensagens bem poderosas e que são colocadas à tona em primeiro lugar pelo Lestat no primeiro episódio, mas no segundo episódio assumem o ponto de vista do próprio Louis. Anderson, que talvez você também conheça por Game of Thrones, né? Ele fazia o Verme Cinzento lá na série da HBO, confere um tom de fragilidade ao Louis do início do século XX, antes de se tornar um vampiro, e uma aura completamente distinta quando acompanhamos o personagem no tempo atual, trazendo um misto de alguém muito mais vivido, mas também em muita resignação. Já o Lestat, interpretado pelo Sam Reid, é uma presença tão marcante quanto a versão do próprio Tom Cruise. Sem exageros, o ator consegue despertar atenção tanto por sua personalidade hipnótica, que no caso é literal, né, quanto pela ameaça que representa em explosões bastante violentas e surpreendentes logo no primeiro episódio. E, claro, a relação entre ambos na série, que é tratada realmente como um casal, o que dá abertura também para vários pontos bem significativos, como as reflexões que propõe o Louis sobre o seu comportamento perante a sociedade, além de constantes alfinetadas durante a entrevista com Daniel, que levanta alguns pontos de vista bem incisivos, parecendo inclusive prever a reação do público mais atento a certos temas explorados pelo livro e também para como a ficção costuma vilanizar os personagens LGBTQIA+. O livro, e principalmente o filme, tratam de lidar a relação do Louis com o Lestat de forma mais sutil, digamos assim, tratando tudo ali mais com o aspecto da tensão sexual entre os dois, mas na série a coisa é bem mais explícita e é muito mais focada em toda a questão de um romance homoafetivo no início do século XX, num local conhecido por muito preconceito. Uma das ideias mais fortes presentes aqui nesse início de Entrevista com o Vampiro é como o Lestat provoca o Louis, instiga o Louis a respeito de como ele tenta se comportar como os brancos. Se tornar um vampiro, então, é quase como uma alegoria para incentivar o Louis a ser quem ele de fato é, sem se preocupar com preconceitos ou com o que os outros vão pensar sobre ele. O texto tem diálogos muito bem escritos e que movem a trama, de fato, até muito mais do que ação. É uma série que traz as melhores características da AMC, que é uma emissora famosa por ter programas que tendem a ter um storytelling mais vagaroso, mais devagar, mas que normalmente consegue segurar o espectador pela forma como constrói seus personagens e sabe utilizar momentos de tensão, sabe utilizar o choque na hora certa, para pegar aquele espectador que pode, começar ali a dispersar um pouquinho da série. Então ela sabe muito bem quando utilizar ação, quando utilizar choque, quando utilizar violência para chamar a atenção, mas sem jamais deixar de lado o desenvolvimento de seus protagonistas. A produção também está ótima, com uma recriação histórica impecável de Nova Orleans no início do século XX, mas principalmente com a concepção da moradia atual do Louis, que se passa em Dubai e onde ocorre a entrevista. É um cenário muito bem desenhado e construído, com influência de arquitetura brutalista, e rende momentos visualmente impactantes, como o reencontro do protagonista com seu entrevistador no primeiro episódio, ou a refeição que ambos compartilham no segundo. Com um início extremamente sólido e promissor, eu diria que, por enquanto, a série consegue superar até mesmo o filme como adaptação de Entrevista com o Vampiro. Olha, não me levem a mal, eu gosto bastante do filme lá dos anos 90, eu gosto bastante do Brad Pitt no papel do Louis, gosto bastante do Tom Cruise no papel do Lestat e de toda a atmosfera que aquele filme traz. Mas, em vários aspectos, ele se prende demais ao livro. Não tenta deixar a história mais palatável para o período em que ela estava se passando.
mais relevante para o período em que ela estava se passando, na verdade, né? E até abranda certos temas do livro para atingir um público mais amplo. Já a série é muito mais corajosa, tanto por acrescentar novas ideias, mas também por trazer as antigas, sem jamais escondê-las, porém usando-as, inclusive, como um veículo de reflexão para atitudes mostradas no livro, mas agora sob um novo prisma, né? Sob um prisma mais contemporâneo. Vale mencionar também que a série se utiliza do mundo atual, pós-pandemia, como cenário, trazendo uma certa melancolia que combina perfeitamente com a forma como encontramos o Louis e já dá indícios de conflitos futuros, uma vez que essa série ela não pretende adaptar simplesmente Entrevista com o Vampiro. É um projeto muito mais amplo que pretende dar sequência aos livros da Anne Rice. E dentro desse aspecto, observando o nível de qualidade desse início de temporada, não posso deixar de ficar curioso com o que o futuro aguarda para as crônicas vampirescas na TV, sob o comando agora da AMC. E a série já está com a segunda temporada garantida, então a continuidade desse universo já está mais do que bem encaminhada. Agora é sua vez, quero saber de você. Já assistiu ao início de temporada de Entrevista com o Vampiro? Fala aí na área de comentários, quero saber a tua opinião e vamos continuar esse papo depois do vídeo, hein? Se você curtiu esse vídeo, se você curtiu a Entrevista com o Vampiro, compartilhe esse vídeo aqui com mais pessoas da sua timeline para levar o conteúdo do Cine Alerta para outros fãs. E se você gosta do nosso conteúdo, quer ajudar a gente a manter os vídeos no ar, entra lá em padrim.com.br/cinealerta. Tenho certeza que tem um plano que cabe no seu bolso que ajuda a gente não só a manter a produção dos vídeos, mas também dos podcasts que você confere no Spotify. Você também ajuda a gente toda vez que faz suas compras na Amazon a partir dos links que eu deixo aqui embaixo na descrição do vídeo. E preparei links aí com toda a franquia literária das crônicas vampirescas, pelo menos o que tem disponível no Brasil. Clica no link, dá uma conferida e conheça mais da obra da Anne Rice. É isso, valeu pela audiência e até a próxima!